Hoje eu tô muito feliz que eu vou finalmente falar sobre esse livro, porque eu já li ele faz uns meses e quem convive comigo sabe que eu falo sobre ele o tempo todo, já citei ele milhares de vezes, indico ele para quase todo mundo que eu converso, porque realmente foi uma dessas leituras que foi muito impactante, foi muito interessante, trouxe muito conhecimento, muito autoconhecimento e até compaixão e esperança, vários sentimentos assim mais profundos e subjetivos que às vezes a gente não espera de um livro técnico, enfim, que é o The Body Keeps the Score, que em português, se eu não me engano, o nome é O Corpo Guarda as Marcas, Cérebro, Mente e Corpo na Cura dos Traumas, do Dr. Bessel van der Kolk. Ai, cara, o que é esse livro, né? Esse livro, na real, ele não é novo. Ele, se eu não me engano, foi publicado em 2014. E na época foi um best-seller do New York Times. Foi um livro que teve muita repercussão. E esse livro inteiro traz tanta coisa e é tão cheio de conteúdo e ciência, mas ao mesmo tempo histórias. É um livro, tipo, repleto de histórias. Enfim, ele é um livro tão cheio de informações, assim, relevantes, que é até difícil de saber o que falar, o que pensar, né? O que destacar de um livro assim, porque eu acho que ele inteiro traz muita coisa relevante, né, para todas as pessoas. O Dr. Bessel van der Kolk, ele é um psiquiatra holandês, mas que fez toda a formação dele nos Estados Unidos. Então ele se formou em Harvard e desde a juventude, assim, se tornou, além de um psiquiatra muito relacionado à instituição, também um pesquisador e um cientista, que fazia muitos experimentos relacionados à psiquiatria. E ele foi um pioneiro no estudo sobre traumas, porque quando ele se formou na universidade, ainda existia uma ideia muito difusa sobre como o contexto social e como as relações sociais afetam o corpo, afetam o cérebro e podem causar questões psíquicas e questões psicossomáticas. Então ainda não existia muita compreensão em relação aos traumas e a psiquiatria se focava em questões menos sociais e menos relacionais. Na verdade, é até interessante que no começo dessa carreira dele, a psiquiatria, pelo que ele nos conta, também não estava tão bem estabelecida, um segmento assim da medicina que não era tão respeitado quanto outras especialidades, porque ainda não existia grandes provas científicas relacionadas às curas que a psiquiatria trazia. Então, enquanto todos os outros médicos e todas as outras especialidades tinham, assim, resultados muito objetivos, né? De tipo, enfim, a pessoa tá com uma questão no estômago, tu fez uma cirurgia, a pessoa melhorou. Contagem de tal coisa no sangue. Tudo era muito científico, muito objetivo. E até aquele momento a psiquiatria não tinha muita objetividade e tinha pouca clareza de como comprovar seus resultados. Então, quando ele entrou na psiquiatria, ainda existia esse estigma, assim, na profissão, e não existia quase nada relacionado a traumas sociais, a traumas de meio, né, de contexto. E também traumas genéticos, digamos assim, traumas geracionais. Não tinha muita informação sobre trauma, ponto, assim. E ele começou a carreira dele trabalhando com veteranos de guerra. Na época, a Guerra do Vietnã, no início dos anos 70, quando os veteranos já estavam há um tempo, assim, de volta à sociedade americana, ele começou a perceber, na instituição de Harvard que ele trabalhava, ainda muito jovem, que existiam algumas características em comum entre esses veteranos de guerra que não se encaixavam em nenhum diagnóstico específico. Então, tinha um pouco de hiperatividade, de agressividade, tinha um pouco de depressão, tinha algumas questões um pouco inexplicáveis. Então dava pra ver que, tipo, aquele veterano, ao mesmo tempo que ele sentia emoções muito fortes, repentinas, de sentir muita raiva por questões mínimas que aconteciam no dia a dia, em paralelo, ele sentia muita dificuldade em sentir afeto pelas pessoas que ele amava, em sentir amor pelos filhos, em se relacionar com marido, esposo, enfim. Então eles foram entendendo, ele e o time ali inicial de pesquisadores, que tinha alguma questão ali em comum entre aqueles veteranos que não se encaixava no que existia até então
E que eles também viram que as curas que existiam disponíveis na época, né, os procedimentos, os tratamentos e tal, não causavam efeito. E a partir daí ele começou a estudar eles e foi, até que ele e o time de colegas dele descobriram, né, o diagnóstico de estresse pós-traumático, que é o PTSD. Que foi uma revolução, assim, na época, porque foi a primeira vez que um time de pesquisadores entendeu que ter sofrido um trauma no passado pode afetar muito o dia a dia da pessoa no presente, de formas muito fortes, assim, de formas muito marcantes. E daí, beleza, a partir desse início, assim, descobrindo esse novo diagnóstico e tudo mais, o Dr. Van der Kolk dedicou a vida inteira dele, mais de 50 anos, à pesquisa dos traumas. E como os traumas nos afetam, como ter sofrido uma experiência traumática afeta o nosso cérebro, o funcionamento mesmo químico do cérebro, como ele se adapta a ter sofrido trauma ou muitos traumas, a nossa mente, a nossa psique, a nossa personalidade, o nosso inconsciente e tudo mais, e o nosso corpo. Então, como também afeta tanto em questões bioenergéticas, de onde esses traumas ficam presos no nosso corpo, como também a forma como a gente vai se relacionar com o mundo através do nosso corpo, a nossa voz, os nossos movimentos, a nossa vitalidade e tantas outras coisas. E, cara, esse livro é muito interessante, porque nessa carreira super longa do doutor, né, ele praticamente estudou quase todos os ângulos possíveis quando a gente pensa em trauma. Então, beleza, ele começou a profissão dele olhando para esses traumas de veteranos de guerra, mas depois ele começou a entender traumas de acidentes. Então, tipo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, um acidente de avião, como é que esse trauma afeta, tudo mais. Depois ele foi entender em muita profundidade e dedicou muitos anos relacionados a traumas infantis. Então, como ter sofrido um trauma na infância e diferentes tipos de trauma também afetam as pessoas no momento presente. Então, toda a primeira metade do livro é só a gente entendendo todas as muitas pesquisas, estudos e todas as descobertas que foram feitas nos últimos 60 anos, mais ou menos, relacionados a traumas. Como ele, viu o nascimento de quase tudo, ele é meio pioneiro em quase tudo, ele nos conta sobre o nascimento da neurociência, o nascimento dos fármacos. Então, até assim, desviando um pouco do que eu ia falar, esse ponto eu achei muito interessante. A psiquiatria, historicamente, não era uma ciência de remédios, como a gente associa hoje, né? Só que daí aconteceu uma revolução ali pelos anos 70, 80, em que começaram a estudar o funcionamento do cérebro e toda a psiquiatria, de certa forma, se voltou para esses estudos bem científicos de como o cérebro funciona. Então, dopamina, então, blá blá blá. Se a gente fizer tal e tal e tal, a gente pode regular o funcionamento e isso vai curar a pessoa. Então ele nos conta como foi esse boom, como de certa forma a efetividade dos remédios fez com que a psiquiatria ganhasse um status que ela não tinha e foi tomando as proporções que tem hoje, né? Todas as pessoas do mundo praticamente tomando remédios psiquiátricos, né? De ficar falando de todos os remédios que eles tomam e de virar quase uma coisa social, assim, né? Toda essa cultura um pouco da anestesia que a gente acabou chegando, enfim. Mas o doutor, né, nos explica como tudo isso aconteceu de uma forma super de dentro, né? Mas que logo ele foi vendo que os remédios na real não tinham toda a efetividade que prometiam e ele vai nos trazendo outras opções em relação a isso. Ele questiona muito esse movimento dos fármacos da psiquiatria. Muito massa de ler, assim, as opiniões dele, ele vai nos contando também o que ele acha disso tudo. Beleza, então tem todo esse início do livro, essa metade do livro, na verdade, em que ele nos conta sobre, afinal, o que o trauma faz nas pessoas, quais são os efeitos do trauma, como ele se manifesta, os diferentes tipos, diferentes graus de uma mesma manifestação, super interessante. E na segunda metade do livro, ele nos traz diversos caminhos de cura. Então, desses 50, 60 anos em que ele pesquisa traumas,
o que de fato ele acredita que sejam caminhos e que são coisas super inusitadas, assim. Não queria falar muito, enfim, porque eu acho que é muito legal ir descobrindo elas, de coisas que vão para curas no corpo, curas relacionadas à arte, mas também curas bem, assim, de técnicas mesmo, técnicas às vezes muito surpreendentes, umas técnicas que, tipo, coisas que não dá pra entender muito bem como é que isso funciona, e funciona, coisas assim simples, assim, movimentos no corpo e tudo mais. Enfim, e ele vai nos trazendo toda essa perspectiva de como é possível uma pessoa que sofreu um trauma, uma pessoa traumatizada, se curar. E eu acho que isso pra mim foi o mais bonito do livro, assim. Ele é recheado de histórias. Ele é um livro muito humano. Ele escreve muito bem. Outro ponto, assim, é muito gostoso de ler, é muito massa de acompanhar o raciocínio dele. E em todos os capítulos ele traz muitas, muitas, muitas histórias reais de pacientes dele. Então também tem esse elemento humano de a gente ir ouvindo as histórias, ouvindo, né? E lendo as histórias. E claro, algumas histórias são pesadas, é um livro pesado que talvez uma pessoa que tenha sofrido algum trauma um pouco mais difícil, assim, ache difícil de ler, porque traz muitos traumas infantis, tudo mais. Só que ao mesmo tempo é tão interessante se conectar com essas histórias, porque eu fiquei pensando enquanto eu tava lendo, assim, desenvolve tanta compaixão pelas pessoas, porque tu começa a entender o que tá por trás daqueles comportamentos que num primeiro momento a gente só julga, assim. Então, é uma pessoa muito estourada, uma pessoa muito raivosa, que qualquer coisinha estoura, que a gente acha desagradável, ou uma pessoa que se relaciona de uma forma muito esquisita, que a gente fica desconfortável, ou, enfim, várias questões, às vezes, que a gente acha meio difícil de entender, ou que às vezes a gente só pensa, a pessoa é sem noção, a pessoa é sei lá o quê. No fundo, a gente vai entendendo que tudo isso não é por nada, né? Que existem gatilhos muito fortes e muito reais, e que a maioria dessas pessoas que são muito reativas em relação à vida tem traumas muito profundos. E aquilo não é por nada. E não é fácil sair desse tipo de comportamento, porque quando a pessoa foi traumatizada de uma forma muito pesada, assim, essas reações são tão automáticas e são tão biológicas que é difícil a gente só chegar e pensar, mas a pessoa poderia parar, pensar e fazer diferente. Tipo, não. O cérebro dela funciona de uma forma que é diferente da forma que deveria ser. O cérebro foi alterado, né? O corpo foi alterado, a psique foi alterada. Então tu vai criando muita compaixão, tu vai começando a pensar, tipo, putz, entendendo que não se deve julgar, assim, de uma forma muito rápida, né? O comportamento das pessoas, e ao mesmo tempo traz tantos caminhos de cura, traz tantas histórias de cura, traz esperança, é bonito de ler. Então, por isso que eu tava pensando que, assim, por um lado, uma pessoa traumatizada ler esse livro talvez seja difícil por algumas das histórias, mas por outro lado, eu acho que traz um autoconhecimento, como tu funciona, como tu reage às coisas e tudo mais, que é valiosíssimo e traz esses diferentes caminhos, traz muitas formas que tu pode talvez mudar esse teu comportamento, te investigar mais, encontrar a tua cura. Então acho que é um livro muito bonito, muito curativo, muito, assim, humano e nossa, muito interessante. Na verdade, eu acho que, assim, qualquer pessoa que trabalha com pessoas, que lida com pessoas, que atende pessoas, que se relaciona com pessoas, ou seja, qualquer pessoa do mundo, deveria ler esse livro, porque ele traz muito conhecimento, autoconhecimento. É um livro massa, muito massa, que eu gostei muito de ler. O Corpo Guarda as Marcas.